em saúde do município, vigilância epidemiológica do município de Ubá, que vai nos falar um pouco da situação epidemiológica do município, em especial Covid-19 e questões de algumas aparição de alguns casos de Covid-19 dentro do Brasil. Boa noite, Giane. Boa noite, Bruno. Boa noite, telespectadores. Espero que vocês estejam todos bem. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez para esclarecer algumas dúvidas, algumas questões e expor como que nós estamos na saúde neste momento no município. Giane, a situação epidemiológica do município de Ubá quanto ao Covid-19, vamos dizer assim, uma nova elevação dos casos de Covid em relação ao que a gente estava acostumado alguns meses atrás, cerca de 4 meses atrás. Qual a real situação do município de Ubá hoje? Então, Bruno, o município de Ubá não foge do que está acontecendo no país inteiro, que é um aumento do número de casos de Covid. Nós viemos de semanas onde nós não tivemos a semana inteira nenhum caso, até que foi suspenso o boletim, que seria divulgado somente, deixou de ser diário para ser uma vez por semana, né, semanal, devido ao baixo número de casos positivos no município. O que a gente observou é que nesses últimos 10 dias começou um aumento progressivo. E como é de se esperar, um contamina 2, que contamina mais 2, então nós temos essa progressão. Hoje nós tivemos, até por volta de meio-dia, que é a hora que a gente fecha a apuração, 53 casos novos registrados entre ontem e hoje. Então nós estamos, sim, com o Covid aumentando, não foge do que o país inteiro está vivendo novamente. Nós temos casos de internação, graças a Deus, nenhum deles é grave, a maioria está em leito clínico, mas nós temos tendo internações. Então, o que a gente pede? Que as pessoas que têm comorbidade, o que é comorbidade? Qualquer doença que ela tenha pré-existente, diabetes, hipertensão, problema cardíaco, problema pulmonar, se sentir alguma coisa, que procure uma unidade de saúde mais perto. E continuando insistindo que, se sentir falta de ar, que procure um hospital. O que acontece conosco? Por que nós temos esse aumento? Nós, no Brasil, não temos o hábito que os asiáticos têm. Eles, a partir do momento que eles tenham uma gripe, independente de qual seja, eles já colocam a máscara. Por quê? Porque ele pode contaminar um outro ser humano e colocar a vida do outro em risco. Nós não temos essa cultura aqui no país. Não é só nossa, no país latino em geral. Então, assim, eu peço encarecidamente, está com sintoma gripal, use máscara. Está com dúvida se é Covid ou não? Faça o teste. As unidades de saúde estão realizando o teste. O Hospital São Vicente está realizando o teste pelo SUS, tá, gente? É gratuito. E o Santa Isabel, nós vamos começar a realizar a partir da semana que vem. Esses testes estão sendo aqueles testes rápidos que a gente estava fazendo no auge da Covid, continua sendo os testes rápidos, de 15 minutos para resultado, Jeane? Isso mesmo, são os testes rápidos. Nos hospitais, você vai passar por uma consulta, né? Vai ser avaliado. E aí, problema então, você vai ser avaliado e aí eles vão indicar ou não a realização do teste. O mesmo acontece com o PSF, com as unidades de saúde, que estão realizando também. Certo. Esses testes dando positivo, as pessoas continuam sendo aquela base de isolamento, né? Isolamento de 5 a 7 dias, afastado das outras pessoas de sua casa, mesmo protocolo que a gente tinha há uns meses atrás.
Isso, o protocolo vigente hoje é o mesmo que estava dia 9 de março. É o mesmo protocolo, aonde fala-se o quê? Se você for um caso positivo e for de uma área essencial, você afasta 5 dias. O que é essa área essencial, por exemplo? Um profissional de saúde. É um exemplo, tá? Existem outras questões. Afasta 5 dias em isolamento. No 5º dia, se você tiver a 24 horas sem sintomas, pode repetir o teste e, se der negativo, você pode voltar a trabalhar com máscara até completar os 10 dias. Se você ainda tiver com sintoma no 5º dia, não repete. Você vai esperar os 10 dias e aí você volta se tiver assintomático. Aí, se eu ainda estiver com sintoma, vai retornar ao médico, porque a clínica é soberana. Tem gente que se recupera com 5 dias e tem gente que demora 12. Então, a clínica, nesse caso, é soberana. E se você for um contato próximo de uma pessoa positiva? Eu não sou positiva, mas meu filho é. Você está em contato com seu filho. Se você tiver todas as vacinas de Covid, que foi preconizado para você, e não tiver sintoma, você não precisa isolar. Ou seja, se eu tenho um filho ou uma esposa ou um marido que positivou, eu não tenho sintoma, estou com as minhas vacinas em dias, eu posso trabalhar desde que eu use os EPIs adequados. As máscaras, né, trocando a máscara, respeitando. Eu apresentei sintoma, eu afasto, tá? Então, isso ainda está lá na nota técnica que a gente está seguindo hoje em dia. E o protocolo para testagem em vigor hoje no país, que o município vem seguindo, é aquele de 2 dias de sintomas, Giane? Para profissional de saúde, pode ser 24 horas cheio. Comecei hoje, eu posso testar amanhã. 24 horas é dia. Porque o Covid, a gente conta o primeiro dia no dia do sintoma. Ele já é o primeiro dia. Então, você testa no segundo. Então, 24 horas cheias eu já posso testar. Costuma-se, em 24 horas, você ainda não ter a carga de antígeno suficiente, então ele pode dar negativo. E aí a pessoa não melhora. Se ela continuar não melhorando e o médico, o clínico, achar que é viável, ela pode repetir, daí a 3 dias não tem problema. Eu gostaria de frisar que nós não estamos com problema de teste rápido. Nós temos um quantitativo que dá para suprir a população. A testagem no município ela acontece sem problemas de falha de suprimento para fazer essa execução das testagens. Então, no caso, né, Giane? Isso mesmo. O Estado forneceu um quantitativo até maior do que a gente não pede. O Estado forneceu um quantitativo muito grande, porque nós tivemos uma adesão das instituições, dos nossos parceiros, dos laboratórios particulares e farmácias, em questão de notificação. Então, o Estado mandou para nós, para o nosso município, um número de testes proporcional ao número de notificações que nós tivemos. O Estado é assim em todas as questões de agravos. Se você provar que você tem, ele te fornece mais. Então, nós conseguimos nessa parceria, que foi ótima, com os hospitais, laboratórios, farmácias, uma quantitativa de notificação boa, o que, sim, que prova que nós estamos mais perto da realidade do que a gente está vivendo. Então, ele mandou um quantitativo muito bom, então nós não temos problema com fazer o teste. Se a pessoa quiser fazer particular, é uma opção dela, mas sabendo que a unidade particular também irá notificar esse caso dela, seja positivo ou seja negativo, porque o Covid é uma doença de notificação obrigatória, assim como outras, e a notificação tem que ser realizada em 24 horas. Então, assim, não é questão de um ou de outro querer. Qualquer profissional de saúde que saiba que existe um caso positivo, ele é obrigado a notificar aos nossos sistemas de vigilância. A chamada notificação compulsória. Isso. São vários agravos que tem isso.
E igual você explicou a questão dos testes de Covid, é a mesma forma que é utilizado para dengue, para outras coisas que o Estado trabalha de acordo com as informações que são geradas pelos municípios para definir as políticas de intervenção, de prevenção e combate a aquelas demandas específicas, né, Jean? Sim, o Estado, para você receber, por exemplo, tenho muito pernilongo aqui na região da minha casa, mas por que ninguém passa o fumacê? Porque para o Estado fornecer, eu tenho que provar, por meio de notificações, que eu estou tendo um aumento de casos, que eu tenho uma série de coisas para ele mandar. O município não tem dengue, então ele não vai mandar verba para o combate à dengue, porque se eu não tenho, por que ele vai mandar? O BAR, normalmente, tem uma parceria muito boa com essas outras instituições. Então, a subnotificação não é que ela não existe, existe, mas a gente consegue, nessa parceria, diminuir uma proporção ótima dessa subnotificação. Então, com o Covid não é diferente. O governo não manda dinheiro para um combate de uma coisa que você não tem. Se você tem, ele manda. Se você não tem, ele não manda. Lembrando que não é só o governo, tá? Quando eu falo governo, eu quero dizer nível federal, estadual e o municipal. Porque todas as ações dependem das 3 esferas. Então, quando a gente fala assim, o governo mandou, não é simplesmente só o governo. O município também tem a parte dele, assim como a federação também tem. Giane, essa questão dos testes, aqueles testes, famosos testes de farmácia que foram liberados pela Anvisa, para a pessoa chegar, comprar o teste, levar para casa e fazer em casa. Você acha que pode estar tendo alguma subnotificação nessa questão dos casos de Covid com esses testes, no momento? Com certeza, porque a gente não tem o controle desse que a pessoa faz em casa. E outra coisa, cada teste tem uma técnica. Eu não recomendo ninguém a fazer isso. Quer fazer numa instituição particular? Faça. Mas levar para casa, você tem que ter uma habilidade muito grande para fazer. Eu sei que algumas instituições que estão vendendo, algumas drogarias, recomendam, se der positivo, procure uma unidade de saúde, procure um atendimento. Por quê? Porque você vai precisar de um antibiótico, então você vai precisar de um médico. Aí vamos supor que você vai num médico que seja particular e que ele não te notifique. Eu não vou ficar sabendo desse caso. Então, é menos um caso que nós teremos. Vamos supor que ele piorou e foi parar no hospital. Aí eu vou ficar sabendo. Então, eu não sou favorável a esse liberação de teste para fazer em casa por vários motivos. Dentre eles, a metodologia que você está usando, a forma que você está fazendo, que depende de uma pessoa que muitas vezes não sabe, não são todas, tá? Não vou generalizar, mas a maioria não é leiga, então não tem essa técnica de fazer. E a segunda questão é que, se ele não quiser, eu não vou ficar sabendo, o colega de serviço não vai ficar sabendo, e aí nós teremos um aumento de casos, porque ele não vai utilizar máscara, e é isso que nós veremos. Então, assim, eu não sei qual que foi o objetivo de se liberar para se fazer em casa. Não sei mesmo. Isso, a gente não vai ter monitoramento no momento oportuno, que é quando ele ainda está com os sintomas leves, nós não vamos termos como fazer um acompanhamento através das unidades básicas de saúde, só vai chegar ao conhecimento quando ele já agravar, que estiver na unidade de atenção secundária e terciária, pode ser até prejudicial e danoso até para a própria saúde dele, né? Sim, com certeza. Porque muitas vezes ele está começando com um sintoma leve, que graças às vacinações, o que a gente está percebendo? Que os sintomas estão mais leves. Então, a gente vê por aí que a imunização funcionou. Ela funcionou. Lembrando que imunização não é para evitar que a pessoa pegue Covid, é para fazer que o organismo dela responda mais rápido quando ela pegar um Covid. Então, o organismo vai combater mais rápido, evitando talvez um agravamento da doença. O que a gente está percebendo nas notificações que nós estamos recebendo? A maioria está queixando de cefaleia e febre, ou cefaleia e dor no corpo. Então, o sintoma respiratório em si
nós não estamos percebendo, raramente estamos tendo tosse, nós raramente estamos tendo dor de garganta. Então, é importante que a pessoa fique atenta a isso, a essa diferencinha. Pode ser por causa de uma variante? Sim. Uma subvariante da Ômicron? Sim, claro que pode. A gente já aprendeu que o vírus muda muito rápido para se adequar e se esconder. Então, a gente já sabe que existem algumas variantes da Ômicron que o teste rápido não pega. Aí a pessoa acaba gravando, indo para o hospital e na hora que faz um RT-PCR, ele dá positivo. É culpa do teste? Não. É culpa da pessoa? Não. É só uma questão do vírus de se camuflar, o que ele faz muito bem. Nós temos também hoje cerca de 69 milhões de pessoas com seu esquema vacinal incompleto, né? Que pode também estar fazendo com que esse número de Covid, dessa nova pico, de uma elevação nos casos, desse repique que os médicos chamam, né, que os infectologistas chamam, por questões da vacinação estar incompleta, né, e a gente está voltando para uma vida normal, e aí a imunidade baixa, a gente sabe que a vacina, ela ainda não é totalmente confiável, mas ela não é totalmente eficaz num tratamento a longo prazo, que a gente tem que ter reforços a questões de prazo, que hoje recomendado pela OMS a cada 4 meses. E tem essas pessoas que não completaram esse calendário vacinal, pode estar fazendo com que esses casos repiquem, pode estar vindo a acontecer no país, né? Então, a questão da vacinação não é só aqui em Ubá também. A gente sabe que em Ubá nós tivemos uma baixa adesão, principalmente na infantil. Não foi por falta de oportunidade do pai ou da mãe levar a criança, porque estava aberto sábado, abrimos domingo, para que pudesse ocorrer, é uma questão de opção. Como eu falei, ela não é obrigatória, mas a gente percebe que a falta de vacinação é o que leva o usuário aí para uma internação. É muito, muito assim, peculiar que raramente eu tenho uma internação agora, neste momento, tá, gente? Com o usuário com o esquema vacinal completo. A gente vê que quem está com o esquema completo, seja criança, seja adulto, os sintomas estão muito mais leves. Então, não precisa de internação. Não precisa de uma gravidade dela agravar, a gente não corre tanto risco de agravar. Quem que a gente está percebendo que pode agravar com sintoma gripal? Crianças que ainda não foram vacinadas. Então, assim, a gente tem criança com síndrome respiratória internada, ainda não posso falar se é Covid ou se não é, porque o teste está em análise, mas é um alerta para os pais. Nós, adultos, nos vacinamos. Você lembra de como foi o Horto naquela época? Nós quase apanhamos por causa de vacinação. Quase apanhamos. Então, ou seja, os pais estão vacinados. Eles se protegeram. Mas e as crianças? Por que não vacinar sua criança que está numa escola, que está dentro de uma creche, que você não sabe? Não é que um outro pai não seja cuidadoso, não é isso. Eu acredito que ninguém transmita propositalmente. Mas, às vezes, nós estamos em períodos, criança principalmente, tem muita gripe. Por quê? Porque o sistema imunológico dela está se formando. Então, você não sabe muito bem diferenciar se é Covid, se é só uma gripezinha, se não é. E, às vezes, quando a criança começa a manifestar, ela já contaminou uma sala inteira. Então, eu acho que está na hora da gente apelar para esses pais levarem os seus filhos para vacinar, porque nós estamos protegidos, mas e eles? Até que ponto eles estarão? Porque a gente tem que lembrar que o corpinho deles está sempre combatendo algum vírus. Por quê? Porque ele está sempre aprendendo. E é assim que o nosso sistema imunológico aprende. Ele pega uma doença e fica com aquilo na memória. Pega outra e fica com aquilo na memória. E o que a gente não quer que eles peguem de doença, a gente dá vacina. Dá vacina para ele ficar com a memória e responder mais rápido se acontecer. E o Covid não é diferente. Na época que foi a vacinação de adolescente, minha filha estava com 13 anos. Me questionaram se eu ia vacinar ou não.
Eu falei, vou. Aí eles viraram para mim e perguntaram assim, mas pode dar uma cardiopatia. Eu falei, eu prefiro tratar ela com uma cardiopatia do que enterrar ela porque eu não vacinei. Então, isso para mim é muito sério. Quando você fala isso, parece muito drástico, sabe, Bruno? Mas não é drástico. Então, às vezes, é muito melhor a gente optar por uma. Nós estamos recebendo uma opção para facilitar o corpinho da criança. Por que não? Se eu tomei a minha, mas eu tomei e senti dor no braço, eu tomei e tive um pouquinho de febre. Tá, isso passa em 2 dias. Uma internação, às vezes, dura meses. Meses. Vocês lembram do nosso primeiro caso? O quanto tempo ele ficou internado e a gente torcendo para ele sair. Então, vamos pensar nessas questões e levar nossas crianças para vacinar. Infelizmente, nós que estamos na linha de frente, você, eu que estamos na secretaria, estamos no dia a dia intenso na questão dessas campanhas e tudo, a gente sabe como que foi dolorido o pico do Covid, a gente não quer que repete. Essa questão dos filhos, a minha filha, o Ministério anunciou, amanhã começa a vacinação para crianças e adolescentes. De manhã cedo eu estava na unidade de saúde com ela, o Ministério anunciou, tem dose de reforço, eu estava cedo com ela na unidade para fazer a dose de reforço, não deixei passar, eu prefiro prevenir. Meu calendário, meu cartão vacinal está completo e mantenho o dela completo. E fico, assim, cobrando dos conhecidos, de parentes, tudo ali, para a gente não deixar o nosso cartão de vacina atrasado, para a gente não ter essas questões de agravamento com doenças. E amanhã começa a vacinação de bebê em nossa cidade. A partir de 6 meses, com comorbidade do Covid-19. Até pedi o Janito, deixa para nós, por favor, o site, o endereço do site, do www.saudeempautaubá.com, que está a programação completa da vacinação de bebês a partir de 6 meses contra a Covid-19 com comorbidade no município de Ubá a partir de amanhã. Isso, a gente começa amanhã com as crianças de 6 meses até 2 anos, 11 meses e 30 dias, né? Menores de 3 anos. Nós recebemos, agora no momento, só para crianças com comorbidade, nós recebemos 150 doses para ser a primeira dose e mais 150 para a segunda dose. Então, na verdade, nós recebemos para 150 crianças com comorbidade. Essa semana, as unidades de saúde não irão fazer essa vacinação. Por quê? Eles estão numa campanha da vacinação contra a meningite para profissionais de educação, para estudantes, adolescentes e estudantes de faculdade. Então, por isso, as unidades de saúde não farão a vacinação dessa faixa etária neste momento. O que as unidades, as áreas cobertas terão? Um levantamento dessa criança de 6 meses até 2 anos, e como a validade, depois que você abre a vacina, ela é muito curta, são só 12 horas, para não se perder nenhuma dose, elas vão fazer um levantamento e marcar um dia para que, por enquanto, não se perca essa dose, igual a gente fazia no começo com todas as idades. Então, se você tem um filho com comorbidade, o que é comorbidade? Problema respiratório, qualquer tipo de pneumopatia que a gente fala, problema cardíaco, síndrome de Down, problema renal. Você tem mais anemia grave, quem tem anemia falciforme, uma criança com anemia falciforme, procure uma unidade de saúde e dê o nome da criança que eles vão te avisar o dia que vai ser. Vai demorar? Não, a gente pretende que todas as unidades façam isso a semana que vem. Por quê? Sobrou dose, nós vamos abrir para as outras crianças que não têm comorbidade. Nós vamos tentar levar em todos esses espaços. E a policlínica vai abrir todos os dias para essa faixa etária, tá? Para criança com comorbidade. O que acontece? Quando você leva a criança na policlínica, você precisa levar um documento comprovando que ela tem essa comorbidade.
Por quê? Porque eles não conhecem, não é da sua área, se não é cadastrado. Eles não é que eles não vão vacinar, mas você tem que comprovar que a criança tem uma dessas comorbidades nesse primeiro momento. Ou você pode procurar uma unidade de saúde e deixar um nome, porque quando começar a vacinar sem comorbidade, você vai ser avisado quais são os dias para que a gente não perca nenhuma vacina e não fique criança que precise ser vacinado sem essa vacina. Os frascos, desculpa, são de 10 doses, ou seja, a gente precisa de 10 crianças para poder abrir um frasco para não ter perda. Em 12 horas eu preciso de 10 crianças. Por isso é que a gente vai tentar perder, assim, o mínimo de preferência, não perder nada nessa vacinação. No caso, então, no início vai ser centralizado na Policlínica Regional. Essa semana sim, Bruno. A partir da semana que vem, nós vamos divulgar à medida que as unidades de saúde fizerem um levantamento e agendarem uma data. Por exemplo, estou chutando, tá? Ainda não fizeram. O meu posto de saúde da Coab fez um levantamento que ela tem 6 crianças nessa faixa etária, ou seja, vão sobrar 4 doses. Então, ela provavelmente agendará para a parte da manhã a vacinação dessas 4 crianças, dessas 6 crianças, e o que sobrar vai para a policlínica, para terminar a vacinação, para que a gente não perca as doses. Se o pessoal lembra, quando a gente concentrou na policlínica, num determinado horário, a gente tinha que contar quantas pessoas tinha na fila para poder abrir o frasco. Não é que não tinha vacina, mas a gente não podia perder. E nesse momento, a de criança, a gente também ainda não pode perder nenhuma dose. Cheguei a trabalhar nesse período na Policlínica e no Horto, que a gente tinha que ter um cuidado redobrado, né, que as doses valiam como ouro no início da campanha de vacinação. E acontece o mesmo com a vacinação agora das crianças, né, recém-nascidas, sim, podemos dizer. E essa questão a um curtíssimo prazo agora, a gente deve ter uma vacinação de reforço com a vacina bivalente, né, Giane, para quem está com as doses completas, as 4 doses. E como funciona, assim, essa questão da vacina bivalente? Você poderia explicar um pouco para a população assim, a questão de diferenciação da vacina comum que tem tomado para a Covid com essa questão da vacina bivalente? Então, eles solicitaram, né, a liberação da vacinação bivalente na Anvisa, e essa vacina é como se ela pegasse mais subtipos do Covid do que a que a gente está tomando agora. Então, teoricamente, ela vai ampliar o espaço entre uma vacinação e outra. Seria mais ou menos, a grosso modo, igual a da gripe. A gripe a gente começou tomando com 3, 4 tipos virais. Passou aí, cada vez que vai surgindo uma nova cepa, igual H3N2, que veio agora há pouco tempo, ele vai sendo acrescentado na próxima vacinação. Então, essa bivalente, ela é mais ou menos assim, ela agiria também em alguns subtipos da Ômicron, principalmente, em que essa nossa agora teria pouca eficiência. Não é que ela não funcione. A eficiência, igual eu falei para vocês, o vírus, ele está sempre mudando. Então, a gente vai tentando melhorar a vacina à medida que vão se surgindo novos estudos, tá? Então, não é que o seu organismo não combata. Vamos supor que ele vai combater com a bivalente em 24 horas ele começa a combater. E com a comum ele vai demorar 48, 72 horas, tá? Seria a grosso modo, muito a grosso modo, dessa forma. Então, ela vai vir para fortalecer o combate do organismo. A gente está chegando, a live já está bem alongada e tudo. A situação, só para você dar uma pincelada rápida, Giane, nessa questão do Covid-19, desse repique no município hoje, é uma situação que a gente tem que ter um pouco de alerta, ter um pouco mais de controle e tal, mas não é uma situação de alarme, de gravidade, e que a gente tenha risco de uma
nova surto, é mais uma questão de quem está com a vacina incompleta reforçar a vacina, e quantos casos hoje tem registrado nos últimos dias no nosso município? É igual eu te falei, hoje eu tive 53 casos no de hoje, tá? Eu vou pegar no boletim, porque assim, apesar de nós não divulgarmos o boletim, nós não deixamos de fazer ele em momento algum, tá? Se a gente não corre risco de surto, eu não posso falar, Bruno, porque isso depende muito da postura de cada um de nós perante ao que está vindo aí. Porque o grande problema, igual eu te falei, é que nós temos um sintoma diferente do respiratório. Esse é o grande problema. O sintoma respiratório não está sendo mais aquela característica. Está vindo uma dor de cabeça que a pessoa fala assim, isso é normal, eu tomo uma Neosaldina e melhora. A hora que tomou um medicamento e não melhorou, é que ela começa a atentar para isso. Nós estamos vindo com uma dor no corpo, que pode ser a dengue, que é outro agravo que está voltando, não é que ele está voltando, ele nunca deixou de existir, mas que a gente está vendo uma notificação maior também no município. Então, a gente tem essas questões, assim, atípicas dessa manifestação do Covid no momento. Ele não está tão típico quanto a gente conhecia aí, tá? Hoje nós temos 25.303 casos positivos que estão ativos, ou que a gente chama, que estão em acompanhamento, são 109 casos, que ainda estão em fase ativa, tá? Então, a gente tem 109 pessoas que precisam ser acompanhadas que estão em fase ativa de Covid. Isso Só não é para deixar assim mais claro, de que 117 mil, não. 25 mil o pessoal assusta, mas 25 mil é desde março de... Não, 25 mil é desde o início do Covid, tá? Então, desde março de 2020, quando começou o primeiro caso de Covid no município de Urbá. Hoje são 109. Hoje nós temos, hoje nós temos 162 casos ativos. Ontem nós tínhamos 109. Com os 53 de hoje, nós vamos para 162 casos ativos no município. Sem contar as internações do nosso município e fora do nosso município. Como eu falei, graças a Deus, as pessoas que estão internadas não tinham, a maioria delas não tem o esquema vacinal completo, mas tinham pelo menos uma dose. Senão poderíamos estar com um quadro pior. Vamos lembrar que os leitos de Covid foram desfeitos pelo Estado e pela Federação, uma vez que estabilizou-se o Covid. Agora nós temos leitos de isolamento comum, como uma gripe normal. Hoje os leitos de isolamento de Covid na UTI é como se fosse um leito de uma doença infecto-contagiosa que tem que ter um leito de isolamento separado dentro de uma UTI. Sim, um isolamento comum. De igual tem para quem tem H1N1, qualquer síndrome respiratória tem o direito ao isolamento, claro, tem todo o atendimento, claro que tem, mas não existe mais aquela equipe 24 horas com você num leito separado. Jeane, nas considerações finais, o que você daria de mensagem para a população ubaense, de toda a região e de todo planeta, né, que está nos assistindo pela internet, como prevenção, como se cuidar nessa questão relativa ao Covid-19? Então, nós temos que nos cuidar mesmo, isso é de cada pessoa. Como a gente falou um tempo atrás, a proteção é individual. Vamos lembrar de usar o álcool gel novamente.
de tentar manter um distanciamento das pessoas, o que não é bom, não é bom, eu sei que não é, porque você abraçar, você pegar na mão, é muito bom para o ser humano, mas vamos tentar neste momento, principalmente por essa questão dos sintomas não estar mais característico, porque quando uma pessoa tosse perto de você, você já afasta, mas quando ela não tosse, muitas vezes ela nem sabe que ela está positiva. Então, qualquer sintoma gripal, use máscara. Tá com qualquer um desses sintomas que nós falamos, uma dor de cabeça que não passa, uma febre que apareceu do nada, procure uma unidade de saúde ou um dos hospitais e peça para fazer o teste. O teste está lá e ele é gratuito. Ninguém paga por ele. Tá? Existem os laboratórios também, que são particulares, mas o teste está lá. E, principalmente, quem não está com a sua vacinação em dia, vacine-se. Coloque o seu cartão de vacina em dia. Isso não é só para a Covid, é para todas as demais doenças, porque isso vai garantir a sua saúde. Pense que tem alguém que depende de você, tem alguém que precisa de você, nem que seja emocionalmente, e isso faz muita falta. Você vai fazer falta porque você é importante para alguém. Então, cuide-se. E você, pai, mãe, avô, avó, responsável por qualquer criança, babá que seja, leve, lógico que com a autorização dos pais, a criança para vacinar. O melhor meio de que a gente evite qualquer doença é a vacinação. Ela está à disposição de vocês. Procurem proteger quem vocês amam. Agradeço, Giane, por ter aceito o nosso convite, está participando dessa live, está orientando a população, está passando a situação epidemiológica do município, está esclarecendo, tirando todas as dúvidas e passando as informações para a população baense. E até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado por estar aceitando participar do nosso evento, nossa live. O Momento Saúde volta na próxima quarta-feira, às 20 horas, nas nossas páginas, com mais assunto referente à saúde. Obrigado a todos, até uma próxima. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Com você, Janito.